Esse vídeo aqui ele vai ter um formato um pouquinho diferente dos vídeos que eu tenho feito até então, porque ele vai ser mais um relato pessoal de como eu me identifiquei, né, e desse trajetória minha aqui nos Estados Unidos. Já faz uns 10 meses que eu tô morando aqui, uns 9 a 10. E eu queria trazer uma visão para vocês de principalmente pessoas que têm uma visão muito errada dos Estados Unidos e de pessoas que geralmente moram no Brasil e, de acordo com as informações que essas pessoas têm, elas têm essa visão meio deturpada de como que realmente funcionam as coisas por aqui. Porque o Brasil é um país de terceiro mundo, é um país que a gente tem a impressão de que nada funciona, de que tudo é ruim, e a gente tem a visão de que os Estados Unidos é tudo melhor, tudo funciona da melhor forma possível, as pessoas aqui são as mais inteligentes. E eu queria trocar essa ideia com vocês e meio que trocar um pouco essa percepção, né? E principalmente porque eu tô vivendo aqui, eu tô participando aqui dessa vivência, né? Ó, tem até um doido ali gritando pra rua. Vocês vão ver que aqui é muito comum, né, esse tipo de coisa. Pessoas que acabam não tendo essa muita noção. Mas o cara tá até passando ali, ó, tá gritando. Pensando nessa situação de que o brasileiro ele tem uma noção deturpada dos Estados Unidos e muito romantizada, principalmente porque ele acha que os Estados Unidos é muito bacana, as pessoas veem aqui como um lugar mágico, né, e um lugar que eu vou resolver todos os meus problemas. Se eu tivesse a oportunidade de ir para os Estados Unidos, tudo seria melhor. Os Estados Unidos ele é legal sim, né? Ele tem uma moeda muito forte, ele tem facilidades para você criar seus negócios e isso é real, né? Muitas coisas que se passam para a visão dos brasileiros realmente é uma verdade. Porém, eu vou contar a história de quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Que eu entrei por Miami, né? Eu vim lá no aeroporto de Fort Lauderdale, fiquei ali umas 3 horas e daí eu fui passar uma mini férias em Nova York. Fui passar 5, 7 dias em Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, eu fui com muito pouco dinheiro, né, em espécie, porque eu tinha lá o meu celular, né, na época era o Samsung. Eu usava muito no Brasil como o Samsung Pay, né, com aproximação. Eu imaginei assim, cara, eu tenho a minha conta, era uma conta da Nomad, né, que é um banco para você fazer viagens internacionais desse tipo. E meu dinheiro tava todo lá na Nomad, eu vim com $200 em espécie, né, em dinheiro de verdade no bolso. Eu pensei, cara, vai ser muito mais do que suficiente, porque os Estados Unidos, né, todo lugar vai passar cartão de crédito, todo lugar vai ser acessível, principalmente em Nova York, que é o centro do mundo, né? Aí assim que eu cheguei em Nova York, eu me surpreendi muito, assim, muito. Por quê? A minha visão, sendo brasileiro e ouvindo histórias e consumindo YouTube, vendo as pessoas falarem, é que Nova York seria o lugar mais tecnológico do mundo, né? O lugar mais preparado para receber a tecnologia do mundo. E a verdade é que não foi isso que eu vi. Eu vi uma realidade bem diferente, né? Nova York é uma cidade bem suja, né? É uma infraestrutura muito velha, principalmente a questão de metrô e tudo mais. Nessa história de que é tecnológico, eu não poderia estar mais enganado. Muitos lugares que eu fui, e eu lembro de ter reclamado isso, inclusive nos stories, você não passava nem cartão. Parecia que eu tava nos anos 90, numa cidade pequena, né? Eu ia comprar um negócio, um lanche, alguma coisa, chegava nesse lanche, eu só poderia pagar com dinheiro. No começo, eu achava que era algo assim, será que é por imigrante? Será que... Mas depois de um tempo, né? Depois que eu vim aqui para onde eu moro e comecei a entender a real realidade dos Estados Unidos, o que acontece aqui principalmente é que os Estados Unidos é um país com origens muito tradicionais, né? É um país de pessoas velhas, né? Muito velho aqui, principalmente as pessoas que comandam aqui as coisas. Você percebe que é um estilo de vida dessas pessoas mesmo, né? O tradicional, ele está acima de qualquer coisa, é o clássico, o padrão, né? E é muito difícil algo de fora subverter algo que já existe. Então você vai em muitos comércios, muitos locais aqui, você vai em oficina mecânica, você vai comer um lanche, você vai fazer alguma coisa e geralmente esse pessoal só aceita dinheiro em espécie. Não tem outro motivo, é porque eles desconfiam da tecnologia, eles acham que a tecnologia é ruim, eles acham que vai quebrar alguma coisa. Talvez esse aqui seja o ponto mais alto dessa discussão aqui, né? O brasileiro,
ele tem uma impressão de que tudo aqui nos Estados Unidos funciona no mais alto nível, mais alta performance, na mais alta tecnologia, e nisso o brasileiro não pode estar mais errado. O americano, né? Quando eu falo americano, eu tô falando do cara americano médio, o cara que é comum aqui, não do cara que é super, hiper destacado num trabalho no Vale do Silício, trabalhando no Google, na Califórnia. Não é esse tipo de persona. Esse tipo de persona, esse tipo de cara, que geralmente é o que a gente olha, né? É o perfil Jeff Bezos, o perfil Elon Musk. Esses caras, eles são topo do topo do topo inacessível. Você provavelmente vai morar aqui 100 anos e não vai conhecer esses caras, né? Caras de Hollywood, enfim. Eu tô falando da pessoa média, né? Comparando o brasileiro médio com o americano médio. Essas pessoas, elas estão muito longe de ter um conhecimento muito grande em tecnologia, em ter essa desenvoltura de saber lidar com, por exemplo, internet. Então, quando a gente olha o americano médio e o brasileiro médio, eu acho que o brasileiro médio ele tem uma capacidade e uma habilidade muito grande, principalmente nessa parte da ginga, de entender como as coisas funcionam, de dominar as coisas rapidamente, até pela necessidade, né? Por exemplo, quando você vai comprar um celular, o brasileiro ele precisa trabalhar 5 vezes mais para ter o mesmo dinheiro que o americano tem para comprar o mesmo equipamento. Isso nos dá uma habilidade muito forte de conseguir agregar e assimilar coisas mais rápido, né? Por isso que a gente tem essa malemolência, essa malandragem. Isso é muito bom para o brasileiro, né? Isso faz com que o brasileiro ele tenha uma vantagem muito grande em relação ao americano médio, na minha visão. Mais uma vez, se você for comparar, claro, o topo, as pessoas mais inteligentes, aqui é o hub do mundo, né? Aqui é onde as pessoas mais inteligentes, não só dos Estados Unidos, se destacam, mas do mundo. Elas vêm para cá porque aqui tá todas as oportunidades e todos os direcionamentos. Mas a gente não pode olhar só pelo viés do topo, né? A gente tem que olhar pelo viés da média. Então, quando você olha por esse viés, você entende que o brasileiro ele tem muito a síndrome do underdog, né? Que é a síndrome do vira-lata. Porque o brasileiro ele se sente inferior ao americano. Ele se sente uma pessoa que ele é menos capaz do que o americano. E não é verdade. Olhando aqui, eu não tô falando mal do americano não, tá? Se algum americano traduzir esse vídeo aqui, não é falando mal, é que é comportamento e estilo de vida de verdade. O que eu percebo assim, e por que eu percebo que às vezes o americano ele não tem essa capacidade tão acelerada de absorver e de entender as coisas, ele acaba sendo um pouquinho mais cabeça fechada para algumas coisas, é porque como é mais fácil, como é mais acessível, existe um poder de compra maior aqui, o americano ele é mais acomodado, ele acaba sendo um perfil menos ambicioso, porque não precisa, né? Você não precisa correr muito para ter um carro super foda, você não precisa acelerar muito o teu conhecimento para você fazer algo super impressionante, né? Já o brasileiro não, o brasileiro precisa fazer muita coisa. Se você é um cara que trabalha com marketing digital, cara, para você se destacar e para você ser bom, você precisa ser o melhor. Aqui é difícil de você encontrar pessoas que são boas em internet, são boas em marketing digital, são boas, obviamente, de novo, só para mim não parecer meio negligente no que eu tô falando. Óbvio que tem pessoas, né? Óbvio que você tem uma massa de pessoas que conseguem fazer isso de uma forma magistral. Só que proporcionalmente, em questão de porcentagem, na minha visão, o Brasil tem mais oportunidades. O Brasil é mais estudado e mais acelerado nesse sentido, né? Per capita, eu tenho a impressão de que tem mais pessoas no Brasil com mais conhecimento aplicado, por exemplo, principalmente em internet, que tem mais profissionais bem qualificados, que tem mais pessoas que têm essa capacidade de se desenvolver. Então esse é o ponto. O brasileiro, ele por ter essa necessidade de precisar subir, de precisar crescer, ele aprendeu a lidar com a vida dessa forma, né? Ele aprendeu que fazer as coisas da forma com que ele acredita e da forma com que ele precisou fazer por necessidade, colocou ele numa posição muito à frente. E é isso que eu acho que o brasileiro não aproveita quando ele vem para cá ou ele tem essa visão. Eu vejo que tem muita gente que às vezes tem medo de americano, tem medo de aprender a língua, tem medo de absorver a cultura. E na minha opinião é que se o brasileiro que ele sabe dessa habilidade, sabe dessa capacidade dele, sabe absorver isso e consegue projetar isso para os Estados Unidos e para fazer acontecer as coisas aqui, essa ginga, né, e essa habilidade do brasileiro, coloca ele na frente de muita coisa, coloca ele numa posição que talvez seja
muito favorável a ele prosperar, talvez até mais do que o americano, porque o americano é igual eu falei, para ele já tá bom, já tá confortável, não precisa acelerar mais do que já tá acelerado aqui, né? A vida dele já tá estável, tá bacana, ele tem acesso. O sonho americano, né? Ele é muito fácil de você alcançar, principalmente se você for um americano cidadão. Então, essa estrutura de necessidade de você se desenvolver, como o Brasil é um país de terceiro mundo, é um país que você precisa fazer mais coisas para chegar no mesmo nível de outras pessoas de outros países, nos dá habilidades, né? Nos dá superpoderes para que a gente possa usar esses superpoderes dentro dessas estruturas que existem aqui, que são estruturas de oportunidade. Então, quando eu olho para Nova York, e voltando um pouco a nossa história aqui, do relato que eu estava dando, e a gente vê que a cidade mais cosmopolita do mundo, né? O local, o centro do mundo, e lá ainda há déficit que pode ser feito um trabalho para melhorar e para colocar mais oportunidades. Por exemplo, cara, por que não instruir essas pessoas que não têm maquininha de cartão em Nova York, elas entenderem o quanto isso facilitaria, o quanto isso daria de receita para elas, né? Imagina, eu sou uma pessoa que fui para lá e que não comprei um cachorro-quente de pirraça porque a pessoa não tinha a maquininha, né? Eu falei, cara, pô, se não tem maquininha, eu não vou gastar meu pouco dinheiro que eu tenho aqui em espécie, eu vou achar um outro lugar. E assim, eu perdi tempo da minha viagem, do meu passeio, por questão de que a pessoa não tinha aquilo lá. Imagina, todo dia passando, é uma cidade muito turística, né? Então o recado que eu queria passar é mais ou menos esse. É que, apesar das pessoas no Brasil terem uma visão um pouco deturpada de como funciona aqui nos Estados Unidos, de como realmente são as coisas aqui, né, de uma visão muito diferente, aqui é um país como qualquer outro. As pessoas são iguais como qualquer outra. Você sai na rua, você conversa com as pessoas. Questão de geografia é ridículo o conhecimento das pessoas aqui, né? O brasileiro sabe muito mais. Questão de tecnologia é ridículo. Olha o vídeo que eu fiz ontem, né, falando do WhatsApp. Esse tradicionalismo, que é uma coisa que eu combato demais ideologicamente, que eu não concordo, faz com que as pessoas se atrasem, faz com que as pessoas fiquem estagnadas. Então eles não usam... Eu tenho um amigo americano aqui que eu estava conversando com ele sobre o porquê que se usa o Snapchat, né, aqui ainda, e o Brasil já deixou de usar o Snapchat há 10 anos. É muito simples, na verdade, porque o americano ele acha que o Snapchat ele é mais seguro, porque quando você manda uma mensagem, essa mensagem apaga, ela some dali da conversa, então ele acha que isso vai deixar mais seguro. Mal sabe ele que esses dados ficam gravados lá no Snapchat, né? Dificilmente uma ferramenta desse tamanho não vai guardar esses dados, né? Até seria uma certa ingenuidade. E é por isso, e meio que como ele chegou primeiro e já funcionou, as pessoas não têm essa ânsia de querer mudar e de querer trocar, porque já funciona, já tá ali, já tá funcionando, já tá bacana. Então, meio que eu não vou mexer com algo que eu não conheço, né? E isso acontece muito culturalmente também, na questão de conhecer outros lugares, conhecer outras coisas. O americano ele não conhece nada a não ser o próprio umbigo deles aqui, a própria América, né? E isso faz com que eles percam oportunidades, né? Eu entendo, beleza, os Estados Unidos é o maior país, é muito grande. Só que esse desenho a gente vê acontecendo no Japão. Eu vi um vídeo, inclusive, de um cara falando sobre esse mesmo tradicionalismo no Japão, que encaixa muito com esse vídeo aqui. Tem muita similaridade. Eu vou até deixar esse link aqui na descrição, que é ele relatando sobre como funciona o Japão. E eu vejo que no longo prazo, obviamente na cauda longa, pode ser que os Estados Unidos ele sofra muito com isso. A China pode passar, outros países que têm esse desenvolvimento mais acelerado podem vir a suprir a posição dos Estados Unidos. É que é muito difícil de suprir por conta da questão da moeda, por conta da questão da posição geográfica. Muitos pontos a favor do país contam para que ele continue sendo o país líder do mundo. Mas quem garante que isso vai ser assim para sempre, né? É aquela velha história, né? Homens fracos fazem tempos difíceis, enfim. Eu não vou lembrar a frase inteira aqui, mas eu vejo muito isso. Hoje, os Estados Unidos ele é feito de pessoas que poderiam se desenvolver e poderiam acelerar mais. Tem as pessoas que são as foras da curva? Tem, mas a massa eu percebo que não é. A galera precisa se desenvolver muito. E digo mais, tá? Só para finalizar aqui e não ficar tão extenso, já ficou bastante, mas a intenção era essa mesmo, era que fosse um vídeo um pouquinho mais longo. É que eu também vejo isso acontecendo com as pessoas de fora. Eu tenho alguns amigos aqui, principalmente da França e da Alemanha, e eu converso muito com eles. Eu sou muito curioso nesse sentido de saber
como funciona trabalhos, né, pela internet lá, como que funciona ganhar dinheiro e esse setup mental para você se desenvolver trabalhando com internet nesses locais. Cara, é muito arcaico, muito longe de ser uma realidade assim viável para as pessoas, né? A informação que eu tenho dessas pessoas é que não é algo rotineiro, né? Não tá no setup das pessoas mental, de falar assim, cara, eu posso trabalhar com isso, eu posso fazer isso se tornar minha renda, eu posso fazer isso se tornar algo que seja viável economicamente para mim, porque é muito novo, né? Por isso que eu vejo que o brasileiro ele tem essa capacidade, ele pode, principalmente olhando para essa parte, né, de inovação, tecnologia, ser líder e vir para cá, para os Estados Unidos, e ir para outros países e fazer isso acontecer de uma forma muito mais real, verdadeira e que funciona, beleza? Então é isso, o recado é, cara, para com essa síndrome de underdog, para de ser uma pessoa que se vitimiza, o Brasil não funciona, o Brasil é uma bosta, é uma oportunidade. Se a gente olhar sempre com um olhar pessimista, vai ser uma merda sempre. Agora, se você olhar e falar assim, cara, o Brasil é tão fodido que eu tive que aprender tanta coisa para me dar bem, se você vier com esse pensamento para os Estados Unidos e para qualquer lugar do mundo que você for, vai ser um puta aprendizado e você vai poder se desenvolver e crescer a tua carreira de uma forma muito mais verdadeira e muito mais bacana. E é meio que nisso que eu tento me escorar com o meu crescimento, com minhas habilidades que eu adquiri ao longo do tempo para trazer para cá e fazer acontecer também, tá bom? Então é isso, a gente se vê e até mais.